pessoas, pelos animais e pelo planeta. Esse pode ser o lema dos veganos, indivíduos que abrem mão do consumo de carnes e derivados animais. E essa atitude não se limita apenas à alimentação. O veganismo também é um estilo de vida que se preocupa com questões socioambientais. Descubra os diversos aspectos do veganismo com a gente. Hoje é quinta-feira, 15 de setembro. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje a Rafaela Rodininski traz pra gente como tema o veganismo. É isso mesmo, Giovana. Nós vamos abordar o estilo de vida vegano. Eu visitei uma família em que as filhas de 1 e 4 anos estão crescendo de acordo com esses ensinamentos. Além dessa família, você visitou um espaço gastronômico, né? Vegano, onde são servidos pratos que muitas pessoas nem imaginam existir sem carne ou derivados de animais, como é o hambúrguer e a feijoada. Isso mesmo. É a Las Chicas Vegan, que tem um cardápio extenso para todos os gostos, tanto que não atrai apenas vegetarianos e veganos. Ficou curioso? Saiba mais sobre o veganismo na reportagem. De acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira, em nosso país, 1 quilo de carne bovina é responsável pelo desmatamento de 10 mil metros quadrados de floresta e pelo consumo de 15 mil litros de água doce limpa. A preocupação ambiental é um dos pontos levantados pelos veganos, pessoas que buscam eliminar toda e qualquer forma de exploração animal. Ao contrário do que muitos imaginam, o veganismo não se restringe apenas à alimentação, mas ao vestuário, à composição de produtos diversos e a cosméticos que realizam testes em animais. Melhorou a saúde, melhorou a nossa consciência em relação ao mundo, ver até a parte sustentável de outras formas, porque quando a gente não conhece o veganismo, acha que é só como se fosse o vegetarianismo, alimentação, a gente não vê que é bem mais amplo. Para as filhas de Tayane, de 1 e 4 anos, o veganismo também é coisa de criança. Ela já começou vegana, né? Ela é amamentada até hoje, eu pretendo também continuar. E a gente tem o guia de alimentação para crianças vegetarianas da Unicef. A gente sempre tenta fazer a nutrição da forma mais adequada para ela. A gente está aos pouquinhos conscientizando, sempre conversa, sempre mostra para ela que os animais são amigos, não são comida, né? Sofia, a filha mais velha, encontra certo bloqueio por parte da escola quanto ao modo de vida escolhido pela família. Escola, às vezes, é um pouco complicado, porque quando a gente fala que não vai comer por opção, né? Porque é opcional, já vem os pitaquinhos, né? Não, mas vai faltar ferro, vai faltar algum nutriente, ela vai ficar desnutrida, você não pode fazer isso. É meio complicado. Por exemplo, quando eu falei pra ela, né? Vendo escolas pra ela, quando eu falo que é questão alérgica, já tenho, não, tudo bem, a gente vai acatar. Ainda é um pouco complicado, ainda tem uma resistência. Da casa para a rua, a alimentação e o estilo de vida veganos podem ser encontrados em espaços gastronômicos especializados. Desde quando a Las Chicas era em casa, a gente sempre procurou usar embalagens ecologicamente corretas, como saco de pão, não trabalhar com adesivo porque era plástico, trabalhar mais com carimbo, dentre outras várias coisas também, né? Que acho que, ao meu ver, são práticas veganas. Porque o veganismo não se baseia só em carne, né? Eu e a Fê, a gente começou a Las Chicas, que era uma página na internet, e a gente tinha como um público-alvo veganos, porque a gente já tinha muitos amigos, enfim, o veganismo já estava começando a fazer mais parte da nossa vida, e a gente fazia gastronomia, né? E a gente queria começar a fazer comida para vender, para sair desse sistema que a gente fazia parte, né? Além de ser de trabalho maçante, a gente não era uma coisa que a gente curtia e a gente queria sair disso. E aí a gente começou a fazer comida vegana porque a Fernanda queria que fosse vegano, porque ela falou que ia abranger um maior número de pessoas, já que vegetariano, né,
bebe leite, come ovo e tal, e veganos não. Então vegetarianos podem comer coisas que veganos comem, mas veganos não poderiam comer coisas que vegetarianos comiam. Mas se engana quem pensa que espaços como esse são frequentados apenas por veganos e vegetarianos. Hoje mesmo o almoço, assim, deu umas, sei lá, 60, 70 pessoas. E acho que se 10 veganos comeram aqui, assim, foi muito. Tem muita gente que procura bem-estar, que não se sente, que se sente empazinado em comer coisa com gordura de porco, enfim, com outras coisas assim. E aqui não é um restaurante super saudável, macrobiótico, ou que não tenha sal nenhum, nada. É um restaurante normal, só que só da gente cortar alguns tipos de alimentos, de gorduras, ele já se torna mais saudável também. Para os adeptos de uma alimentação e um estilo de vida sem exploração animal, a Las Chicas Vegan, entre outros, se torna a segunda casa de muitas famílias. Tem gente que vem e por mais que eu fale, não, pode ficar, fala, não, vem cá, vou te ajudar a lavar ali, eu sei que tá apertado. Onde que é esse sanduíche? Vamos ajudar a Gabi. Tipo, eles, além deles serem unidos, assim, sempre vem os veganos de BH e região, que é um grupo do Facebook aqui, aí é uma mesa enorme. Sempre vem ogras veganas, aí é outra mesa enorme. Sempre vem vários encontros e, tipo, não é encontro que aparece, sabe? Vamos lá sei lá, naquele restaurante que não deve ser dito, que vem de cá. Comer todo mundo junto, um grupo enorme, só para ir naquele restaurante? Não existe muito isso. E para quem deseja aderir ao veganismo ou ao vegetarianismo, a chefe de cozinha deixa um recado. Tem muita gente que acha que veganismo é elitista e tal, mas se as pessoas que acham isso derem uma boa pesquisada, sobretudo, vai ver o quão mais fácil é viver sendo vegano, vegetariano e o quão melhor também é. Olha, não se torne primeiro porque talvez seus amigos estão fazendo a coisa da moda e nem se você realmente não estiver disposto. Eu acho que a gente sabe quando a gente está disposto assim, a mudar hábito alimentar ou hábito na vida mesmo. Isso que a Gabi ressaltou ao final da matéria é muito importante. Optar pelo veganismo só porque está em alta não traz os mesmos benefícios de quem faz a escolha de forma consciente e bem orientada. É isso mesmo, né, Rafa? O veganismo impacta tanto no meio ambiente quanto no organismo da pessoa que aderiu a esse novo estilo de vida. E para aprofundar a discussão sobre o modo de vida vegano e seus efeitos no corpo, recebemos a nutricionista e terapeuta Ayurveda Brenda Ribas. Temos no estúdio também a Adriana Araújo, que é vegana há 10 anos e é integrante do Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais. Sejam bem-vindas ao estúdio. Bem-vindas. E Brenda, muitas pessoas, como a gente viu na matéria, acabam aderindo ao veganismo e ao vegetarianismo por moda, pelos amigos. Quais cuidados essas pessoas devem ter por decidir pela dieta por conta própria, sem procurar um profissional? Toda dieta, seja ela carnívora, vegetariana, vegana, tem que ter um cuidado. Eu vejo pessoas que consomem carne e são desnutridas. E pessoas veganas que podem ser desnutridas também, porém, elas acabam prestando mais atenção na alimentação, porque isso faz muita parte da vida dela. Porém, se a pessoa começa nessa nova vida por uma moda, isso já pode ser perigoso, porque ela não vai prestar tanta atenção como um vegano que está nessa linha com cuidado, vai prestar atenção na alimentação, né? Então, tem um perigo sim, mas todo mundo tem que cuidar da alimentação, todo mundo tem que ter uma dieta adequada, tanto vegano quanto vegetariano e outros. Adriana, e você é vegana há 10 anos, né? Como que você se interessou por esse movimento, por esse estilo de vida? Já avanço para 11 anos. Bom, eu desde pequena sempre fui muito sensível aos animais. Entretanto, sempre consumi muita carne e muito leite, os seus derivados, pão de queijo, coalhada, tudo isso, né? Canjica, broas de fubá, queijo demais. E em meados de 2005, por aí, 2005, me apresentaram o documentário Terráqueos, recém-lançado mundialmente e considerado o maior documentário do mundo à época, disponível no YouTube, né, para qualquer um interessado que queira assisti-lo. E para mim foi extremamente impactante, até agora me aflige lembrar,
o sentimento que eu tive foi de revolta para comigo mesma, de indignação e de hipócrita. Eu chorei muito, muito, foi muito forte para mim esse documentário. E eu me senti uma hipócrita, porque eu consumia demais, né? Comida de Boteco, por exemplo, que é um projeto que tem famoso em Belo Horizonte. Eu era famosa no meu meio de trabalho e social por ir aos 41 bares. Eu chegava aí sozinha e as pessoas falavam que eu devorava os pratos. Eu era uma leoazinha, né? Então, como que eu não tinha feito até então a conexão? É até interessante, esse documentário, ele tem essa propaganda, esse slogan, Terráqueos, faça a conexão. Por quê? O respeito aos animais começa no prato. Essa é uma máxima, essa frase não é minha, né? E se você pensar, né? Se você olhar para aquele prato e imaginar como que aquele pedaço de animal chegou ali, né? Se você pensar como que os animais são mantidos, as fêmeas são estupradas, né? Os filhotes de boi, né? Os machos, os vitelos, são torturados para carne tenra, o foie gras, né? Que está sendo proibido em Belo Horizonte, os patos, os peixes, né? Tão esquecidos, as abelhas. Eu já namorei com um apicultor e já o acompanhei à época, ele retirando a colmeia de um lugar e levando para outro. Então, há uma agressão, um desrespeito muito grande para com os animais não humanos. Então, foi de cara. Com 4 meses eu virei vegana. E só mais um detalhe, eu comecei com vegetarianismo. Com 4 meses já fui para o veganismo, porque um colega do Gato Negro, um coletivo muito importante de Belo Horizonte, um dos precursores, ele falou: Adriana, o vegetariano tortura muito mais do que o carnívoro. Eu falei: como assim? Ele falou: o vegetariano tortura filhotes e mesmo assim eu não alcancei. E aí ele explicou os pintinhos, né? As galinhas poedeiras, interessa, né? As grandes granjas de poedeiras precisam de fêmeas. Quando nasce o macho, não há interesse, né? Então, ou eles são jogados em sacos plásticos, né? E são mortos asfixiados, ou são triturados, né? Para usar para outras alimentações, né? Para nugget, né? E outros alimentos, também com o macho vitelo, né, do boi. Então ele me falou isso, fora a questão do leite, né, o gado leiteiro, como que as fêmeas são torturadas, constantemente inseminadas, tem como que chama, gente, aquela prática da medicina veterinária, em que tem é chamado vulgarmente de vaca de janela. Eu me esqueci o nome técnico agora, mas é mantido um animal, né, um boi ou uma vaca, nos centros universitários, né, nas academias de veterinária, nas escolas, para que os alunos saibam como que o organismo desse animal é mantido. Então, há uma tortura, um desrespeito muito grande com esses animais que, segundo a Declaração de Cambridge, da Inglaterra, são sencientes como nós, sofrem, têm medo, sentem dor, frio, medo, sentem depressão quando são apartados dos seus filhos ou dos seus pais, dos seus grupos, né? A exemplo dos elefantes, a exemplo dos gorilas que são retirados da África para serem expostos em vitrines nos zoológicos, né? Uma instituição cada vez mais condenada. O que mais dizer, né? Nos parques aquáticos, no SeaWorld e nos rodeios, né? A exploração de toda a ordem, todo lugar, as escolas que às vezes, hora e vez, ainda cantam as musiquinhas Atirei o Pau no Gato, ou Lá Vem o Lobo Mau, né? Há toda uma cultura que ainda persiste, mas, ao nosso ver, condenada. A gente tem muito mais para falar sobre o assunto e agora a gente vai para o intervalo fazer uma pequena pausa. E no próximo bloco vamos dar uma dica para quem quer aderir ao veganismo ou ao vegetarianismo, mas não sabe por onde começar. Até já! Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje o tema é veganismo. Uma iniciativa interessante para quem quer abrir mão do consumo de carnes, mas não sabe por onde começar, é a Segunda Sem Carne, criada pela Sociedade Vegetariana Brasileira. O projeto convida todos a tirar do prato produtos alimentícios de origem animal pelo menos uma vez por semana e a descobrir novos sabores. Além do Brasil, outros 35 países apoiam a campanha, como o Reino Unido, onde é encabeçada pelo Beatle Paul McCartney. Adriana, você conhece essa campanha e, como vegana, se sim, você apoia esse tipo de campanha? Sim, eu conheço e apoio
como um primeiro passo para a pessoa se libertar, né, da alimentação à base dos animais não humanos. E também para melhorar a sua saúde. A gente ouve relatos de colegas, né, de amigos que já estão aderindo num crescente bastante interessante e eles ficam surpresos com o bem-estar que eles sentem, né, ao ficar um dia inteiro sem o consumo de carne e já estão avançando para o leite e o ovo também, porque apesar de ter segunda sem carne, as pessoas já estão ousando tamanho benefício que percebem no seu organismo. Eu vejo nos meus pacientes que a segunda sem carne quebra barreiras, porque tem muita gente que fala, nossa, mas você não come carne, você come o quê então? Verdade. E aí, na hora que começa a segunda sem carne, elas veem que tem muitos outros alimentos como opção. E depois da segunda começa a terça, a quarta, a quinta, porque elas veem que é fácil ter uma alimentação sem carne. É possível. É possível. E é saudável. E é gostoso. E Brenda, quais benefícios a alimentação vegana traz para o corpo? Bom, para o corpo físico, as pessoas têm muito menos câncer, obesidade, diabetes, hipertensão. A proporção dessas doenças em pessoas veganas é muito menor. Além disso, tem um estudo espiritual, então existe o corpo físico e o espiritual. Pessoas que não consomem carne, não consomem a violência, e isso ajuda também nessa parte espiritual, que é menos falada. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o veganismo não traz deficiência. E hoje em dia está muito fácil de suprir essas deficiências, se acontecer. Porque é possível que aconteça, mas se acontecer é muito fácil de suprir isso com vários mecanismos que hoje a medicina e a nutrição têm. Brenda, e você tem uma conta no Instagram, né, sobre alimentação, e você fala sobre essa questão do veganismo e tudo mais. Quais são as dúvidas mais frequentes que você recebe, já que você estava falando que tem esses mitos aí por trás da alimentação vegana e vegetariana? As pessoas perguntam, e a proteína? A proteína é o nutriente, as pessoas não falam mais, o que você comeu? As pessoas não falam, eu comi carne, eu comi proteína. Né? Então, elas acham que elas vinculam a proteína somente a um alimento, que é a carne. Então, quando a pessoa não come carne, a preocupação é e a proteína. Sendo que tem inúmeros alimentos que apresentam proteína. Por exemplo, as oleaginosas, as leguminosas, que são riquíssimas em proteína e que a gente consegue ter uma alimentação equilibrada através desses alimentos. Eu gostaria de dar um relato à nutricionista, né, que me acompanha, a doutora Silvana Portugal, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. Numa das vezes que eu fui fazer o meu check-up e levei o meu exame, ela falou, Adriana, só vegano, eu não me esqueço disso, só vegano consegue ter um colesterol como esse. O seu exame é para colocar numa parede. E ela falou isso, eu não acreditei muito. Qual foi a minha surpresa? Eu levei meus exames para o médico do meu trabalho e ele chegou a falar assim, os seus exames são excepcionais. Ele falou assim, excepcionais, assim, gaguejando, né? E aí me fez, ao invés de eu perguntar para ele como me cuidar, ele que ficou me perguntando do médico. Ele ficou surpreso. As minhas colegas já falaram que eu não vou morrer. Porque elas, muito vaidosas, eu trabalho numa equipe grande de mulheres, e eu percebi que as que engravidaram, isso me chamou a atenção. Uma delas falou, olha, eu quero ter a dieta mais saudável possível para o meu corpo voltar ao normal, né, o quanto antes. Tá, elas são muito vaidosas, tudo bem. Aí um dia, por curiosidade, eu pedi para ver qual que foi a dieta dela. Eu falei, mas a sua dieta de grávida é a minha dieta de vegana, praticamente. Né? Então eu queria enfatizar o quão saudável é, né? Falar da questão do Brasil. O Brasil é um país rico, farto, é o celeiro do mundo, a diversidade de alimentos, de frutas, de oleaginosas, de castanhas, de feijões. Né? Há que se despertar sim para essa proposta, para muito além da questão dos animais não humanos, que é o que me move profundamente, né? A compaixão pelos animais. Foi esse o grande motivo de eu abrir mão, né, de tanto prazer que eu tinha no prato em prol dos animais, mas também pela sua saúde, pela sua vaidade e pelo planeta numa questão mais ampla. Um erro muito comum dos veganos que estão iniciando
é achar que a retirada da carne vai ser substituída por um único alimento. E isso é errado. A carne ela tem uma concentração muito grande de vitaminas e minerais. Então, quando você tira a carne, você tem que pensar em variedade. Isso é o ponto-chave para a saúde no veganismo. Não é pensar que vai substituir a carne com um alimento e ficar, né, apenas feijão, apenas soja. Isso não traz benefício. E é o que ela falou, é a variedade que a gente tem. Então, quando a gente fala, o vegano não é muito restritivo, eu enxergo ao contrário. Eu vejo que quem come carne que é restritivo, porque não enxerga a variedade. E quem é vegano enxerga. Começa a se alimentar de uma forma muito mais variada. E vocês falaram dos grãos, o arroz com feijão é a dobradinha brasileira, né? É o principal ingrediente do prato do vegano? Quais são as variedades que você citou no caso? O arroz como um cereal tem várias substituições, podendo usar a cevada, por exemplo, como substituto, alguns tipos de farinhas integrais, ou pode substituir com uma batata, baroa, desse tipo. E o feijão pode ser substituído por qualquer outra leguminosa, o grão de bico, a lentilha e outros tipos de feijão, porque a gente fica acostumado com o feijão preto, né, ou carioca. Mas tem o branco, tem o azuki, muita variedade. Bom, gente, levantando uma outra questão aqui, muitas pessoas alegam que o veganismo é algo um pouco elitizado. Vocês concordam com essa afirmação? Eu discordo. Eu acho que eles estão falando isso porque são as pessoas com um pouco mais de esclarecimento, né, que estão buscando com uma consciência, e as pessoas com menos instrução, né, que não têm tanto acesso a uma informação mais aprofundada e alternativa, porque a economia predominante no mundo, né, o capitalismo, ele determina isso, né, o consumo da carne, a exploração, as grandes empresas, os grandes lucros, né, vamos falar da experimentação animal para os cosméticos, né, o veganismo, para muito além do alimento, eu gostaria de falar sobre isso, né, a experimentação de animais é extremamente torturante para cosméticos, para material de limpeza. Então, há todo um movimento, né, determinando a exploração dos animais. A gente caminha na contramão, eu tenho plena convicção disso, né, a gente caminha na contramão. Então, as pessoas menos instruídas, qual que é a informação delas, a fonte de acesso? É o que está aí, é a TV aberta, não tem nada de alternativo, né? São pessoas que não têm muito acesso a algo diferente do que é imposto pela atual economia. Eu acho que é nesse sentido. Agora, no mais, é o arroz com feijão, delicioso com ora pronobis, os milhos, a batata doce, o grão de bico, a lentilha. O que isso tem de caro? O azeite extra virgem que eu consumo, né, em grande quantidade é um pouquinho mais caro, mas se você pensar que você está investindo na prevenção de doenças, né, isso não fica caro. E há também que se investir em profissionais, né, na área de saúde para pensarem nessa dieta, porque infelizmente ainda prevalece a orientação dos profissionais da saúde e da medicina que não, tem que comer carne sim, tem que beber leite. Né? Então as pessoas bebem nessa fonte, mas o Brasil, repito, é um celeiro de alimentos maravilhosos, saudáveis, os sucos, né? Quantas frutas, repito, ora pronobis, que eu gosto de consumir muito, a taioba, né? A ricota, os alimentos verde escuro, enfim, as vitaminas C e por aí vai. Não é elitizado, não. São muitas opções, né? O brasileiro pode escolher, é celeiro do mundo. E só que infelizmente o nosso tempo acabou, a gente vai ter que encerrar. E você queria dar um recado pra gente, Adriana, da amostra? Você pode falar um pouquinho? Sim, sim. Belo Horizonte avança para o 2º ano da Mostra Animal Internacional, uma iniciativa que começou em 2009 em Curitiba e já acontece em várias outras capitais. Estejam todos convidados. Vai acontecer esse ano, dias 8 e 9 de outubro, de 17 às 21 horas, no charmoso Cine Santa Teresa, no coração cultural de Belo Horizonte. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Sejam sempre muito bem-vindas. Obrigado, prazer. Bom, mas antes de finalizar, a Clara Senra tem um recado pra gente. Boa tarde, Clara.
Oi, Rafa. Oi, Giovana. Amanhã tem Espaço Cult aqui na tela da PUC TV e TV Horizonte. Sábado agora tem o Rota Blues e eu vou receber o cantor Maurice John, direto de Chicago, dos Estados Unidos. O programa vai ser muito especial. Vamos contar um pouquinho sobre o blues. Eu espero você, 4h30 da tarde. Fique comigo, hein? Até lá. Muito legal, Muito né? legal. Bom, recado dado, amanhã é dia de Espaço Cult, mas na segunda-feira eu tô de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde e espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail do programa, espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar, na próxima quinta eu estou de volta com mais Repórter PUC para você. Até lá!